Jesus pode transformar essa realidade nesta noite, nesta semana, nesse ano, quando aprouver a Ele, Ele pode. Ele tem poder para isso. E esse ministério poderoso de Jesus foi desenvolvido por 3 anos ali, na região de Israel, na Galileia, na parte norte. Ele livrou o gadareno, que nem estava na região de Israel propriamente dita. Ele atravessa o mar. E esse rapaz que cheirava a morte, que vivia dentro de túmulos, endemoninhado, sabe, escória da sociedade, alguém rejeitado pela sociedade. Jesus muda a história desse homem. Jesus transforma a vida dele. Ei, nós hoje vivemos num mundo que talvez nós olhamos falando: nossa, mas essa pessoa aí não dá. Essa pessoa não tem mais jeito. Olha lá, está dentro do túmulo, cheirando a morte. Para Jesus não existe impossível. Jesus resgata do túmulo, Jesus resgata das enfermidades, Jesus resgata libertando, tirando todos os demônios, mesmo quando é uma legião, como era o caso desse jovem. E imagine esse ministério poderoso, invadindo as cidades, as ruas, as sinagogas. Ele ensinava, ele falava à beira das montanhas, em cima do mar, no barco, andando sobre as águas. Tudo isso acontecendo. Só que o ministério de Jesus chega num ápice. Era o momento final. E eu fiquei engraçado, né? Eu veio uma pergunta na minha mente. Se a gente chegasse no domingo à noite para Jesus, domingo depois da ressurreição, e falasse: Jesus, como foi a sua última semana? Já pensou nisso? Jesus, como você passou essa semana? Gostaria que você meditasse nisso agora. Tem até uma imagem, acho que era uma página do autor C.S. Lewis, que eles publicaram essa semana assim: muita coisa pode acontecer em 7 dias. Aí tinha uma imagem dos ramos, tinha algumas imagens, né? E por último a cruz e o túmulo vazio. E é essa minha meditação principal com a igreja nessa noite. Nós sabemos que Jesus tinha esse ministério poderoso. E o ápice do propósito, o clímax do propósito, estava para chegar. Era a cruz, era você e era eu. Tudo aquilo que movia o ministério de Jesus nunca foi poder, nunca foi status, sempre foi pessoas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: pessoas. Jesus era alguém muito humano, que era completamente Deus. Mas ele se importava com pessoas. Jesus chora quando Lázaro está morto, seu amigo. Jesus era alguém que se importava com as crianças. Ei, deixem vir a mim os pequenos e não as impeçais. Jesus era alguém que se importava também com a escória daquela sociedade. Ele se importou com Zaqueu, que as pessoas repudiavam por ser um cobrador de impostos. Ele trouxe Mateus para o seu ministério, Pedro, João, aquelas pessoas que não tinham berço, nascimento nem riqueza. Jesus integrava pessoas, porque era isso que movia o seu ministério, era isso que movia o seu amor. E o ápice era a cruz. Só que para que isso acontecesse, ele precisava estar no lugar certo, no momento certo. E a sua última semana começa quando ele caminha em direção a Jerusalém. A palavra fala que ele entra ali, né, carregado num burrinho. Carregado. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. A primeira lição que eu tiro da última semana de Jesus é que Jesus se movimentava diante da palavra profética. Jesus não foi alguém, embora sendo Deus e era 100% homem e 100% Deus, a pessoa de Jesus não esperava o ocaso ou acaso, mas Jesus se movimentava. Se você ler o Novo Testamento, os 4 evangelhos, você vai ver sempre: e fez isso para que se cumprisse o que fora dito.
e fez isso para que se cumprisse o que disse o profeta fulano de tal. Aí vem o trecho. Jesus se movia de acordo com a palavra profética. E por que isso é importante, Tati, para nós hoje? Porque muitas vezes o Senhor libera uma palavra e eu não faço nada a respeito dela. Eu só fico esperando que o céu se abra, que as coisas aconteçam. E quantas vezes, meus irmãos, eu falo para vocês, eu não já fiz isso? Se nós podemos aprender hoje com Jesus algo já, é nos mover. Nós recebemos uma palavra nessa noite de pureza, de santificação. O que eu vou fazer em relação a isso amanhã? Eu só vou esquecer? Eu vou nutrir, eu vou viver essa palavra para que venha o mais de Deus sobre a minha vida, como a noiva de Jesus. Jesus se movimentava para que as palavras se concretizassem, para que o profético viesse. E ele entra em Jerusalém com o povo gritando: Hosana, Hosana nas alturas. E isso não sobe ao coração de Jesus, porque aquele povo, eles queriam um libertador político, mas Jesus é muito mais do que isso, porque ele é um libertador espiritual. Então, o nosso domingo aí é nos movimentar de acordo com a palavra profética. Gostaria que você lembrasse agora, pensa aí na sua mente, palavras que você já recebeu desse altar, talvez, durante uma ministração da palavra. E você fala: nossa, isso é para a minha vida. Ou uma palavra, uma direção clara, que alguém chegou até você e disse isso com o dedinho assim. E você recebeu essa palavra. O que temos feito com a palavra profética sobre nós? Claro, irmãos, eu estou falando daquela palavra que você recebe, que você compreende que é de Deus, que o Senhor confirma essa palavra. Amém? Bom, Jesus continua essa semana. E aí, o ápice, às vezes, não é tão difícil. Vamos ler Marcos 11, do 15 ao 17. Marcos 11, do 15 ao 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O ápice se aproxima e Jesus tem um dia de confronto, de confrontamento com aquilo que os cambistas, que os vendedores estavam fazendo com a casa de Deus. Jesus chega e é estranho a gente pensar nisso, porque geralmente nós pensamos num Jesus muito associável, muito simpático, mas agora nós vemos um Jesus como fogo consumidor, um juiz. Nós vemos também, ele tem essa característica, porque Jesus, como Deus, ama a santidade, a pureza. Então ele sai tirando aquilo que estão fazendo na casa de Deus, porque aquela casa tem um propósito. O propósito daquela casa é ser um lugar de oração, é ser um lugar de busca, é ser um lugar de encontro. E o que isso nos diz hoje? Nós sabemos que através do sacrifício de Jesus na cruz, somos você e eu o templo do Espírito Santo. É nesse coração que Deus habita. É esse coração o lugar do encontro. É esse coração o lugar da busca, o lugar da oração. E o que o Senhor Jesus quer de nós também essa noite é que nós possamos purificar esse templo interior, tirando as distrações, tirando aquilo que corrompe o propósito. Os cambistas no templo corrompiam o propósito daquele lugar. E muitas vezes nós trazemos para dentro de nós coisas, motivações, sentimentos que também corrompem o nosso propósito para com Deus. Ei, Deus te chamou. Deus me chamou para algo eterno. Ouvimos aqui nessa noite, muitas vezes focamos no que é passageiro.
Jesus, se tivesse focado no que era passageiro, se ele tivesse focado na emoção daquele público aos seus pés e de só ficar naquilo, o propósito eternal haveria fugido. E eu te convido nessa noite a olhar agora internamente. Feche os seus olhos por um minuto. E Senhor, fala conosco. O que temos em nosso coração, em nosso templo, que nós precisamos tirar? Nós precisamos remover, Pai. Porque nós queremos remover o que é removível, para que fique apenas aquilo que é inabalável, que é o Senhor. Nós desejamos que o nosso coração seja essa casa de oração, seja um lugar sem corrupção, seja um lugar sem distrações, para que eu possa me mover no profético e cumprir aquilo que está estabelecido para a minha vida. Assim como o templo tem o seu propósito, eu tenho o meu propósito em Ti, e eu não quero perder isso de vista por nada, em nome de Jesus. Jesus continua essa semana, agora confrontando os líderes religiosos, confrontando pessoas que se achavam estar acima de todos os outros. E ele continua confrontando, é uma semana de confronto. O ápice agora, ele não fala, os evangelhos não falam dele curar, mas dele confrontar. Se você vê quando Jesus chama Natanael, quando ele chama os primeiros, ele fala: ei, vem comigo e vocês verão os céus abertos, anjos subindo e descendo. Mas ao final a coisa vai afunilando e ele começa a falar: ei, se você quiser me seguir, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. É isso, o ápice de Jesus, o seu ministério, ele está chamando o seu povo para a maturidade espiritual. E às vezes isso é tão difícil para nós, né? Às vezes nós queremos ainda ser tratados como crianças. Mas Jesus está nos chamando, assim como Ele estava chegando à maturação do seu ministério, ao clímax, ao ponto principal do seu ministério. Ele também deseja que a sua igreja chegue nesse lugar, chegue nesse momento, chegue no entendimento e discernimento desse propósito. Durante essa semana, esses confrontos acontecendo, Judas o está traindo em segredo. Tanta coisa acontecendo. Só que chega quinta-feira à noite, e esse Jesus tão poderoso faz algo incrível. A passagem é João 13, do 3 ao 5. Eu amei esse versículo. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Eu vou ler isso de novo. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Pode continuar. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Jesus, sabendo de tudo, que tudo estava no seu poder, estava debaixo das suas mãos, ele sabendo disso. E deve ter sido muito estranho para os discípulos, porque ao longo de 3 anos, eles sabiam bem disso, eles estavam vendo isso, vendo ele multiplicar, curar, ressuscitar pessoas. A palavra declara que Jesus tira a capa. A capa na Bíblia é um sinal de autoridade, né? É um sinal de autoridade sobre. A gente vê que quando Elias ele é levado ao céu, sua capa cai. E Eliseu pega e fica com a unção desse homem.
a capacitação desse homem. Jesus, a gente sabe que ele, sendo humano, ele já tinha se despido da sua glória. Mas sabendo ainda de toda a autoridade que ele tinha, ele tira essa capa e ele coloca uma toalha na sua cintura, parecendo um avental, né, que nós mulheres usamos. Porque Jesus queria servir os seus discípulos. Se algo que Deus quer nos ensinar através da última semana de Jesus, é que ele se movia para o profético. É que ele combatia o pecado, porque ele desejava um templo santo, um lugar puro, assim como nós temos que desejar. Ele confrontava o pecado e a arrogância dos líderes religiosos daquele tempo. Ele fez isso. E Jesus, o último degrau da sua liderança, foi a humildade. A humildade. Ele despiu a sua autoridade. Ele colocou essa toalha, esse avental, e ele lavou os pés dos seus discípulos. Às vezes, como cristãos, nós, por compreendermos a palavra, às vezes nós podemos ter a tendência de ser como esses líderes religiosos, de estufar o peito, de ter uma palavra arrogante. Afinal, eu sei a verdade. Afinal, isso que você está fazendo é muito errado. Nós temos uma tendência a esse tom arrogante. Mas Jesus, em nenhum momento, mesmo combatendo o pecado, mesmo combatendo a religiosidade, ele não se portou dessa maneira. Jesus era simples. Jesus era alguém que amava. Jesus tinha sim uma palavra ali que vinha de encontro, que confrontava. Mas Jesus era humilde. E nós, como igreja, nós precisamos aprender dessa humildade. Nós precisamos aprender a um servir o outro. E isso não é fácil para nós. Ainda mais às vezes quando nós temos muito tempo na caminhada cristã, a gente vai achando que as coisas devem acontecer por meritocracia. Afinal, é muito tempo de casa. Afinal, eu faço tudo muito bem feito e o meu jeito é melhor. Meu irmão, minha irmã, ele já havia se despido de ser Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, Paulo declara na sua carta em Filipenses. Mas ainda em terra, ele tira a sua capa. Ele tira a sua autoridade. Ele sabia que o Pai lhe havia lhe dado todo o poder, que tudo estava debaixo do seu poder. Mas diante de tudo isso, ele ensina os discípulos: vocês precisam servir uns aos outros. O reino de Deus não é como nessa terra, onde as pessoas pensam que o maior é o melhor. Não, no reino de Deus o menor é o maior. No reino de Deus o que serve é maior. No reino de Deus o que perdoa primeiro. No reino de Deus é o que tem a resposta branda, que parece sonso aqui nessa terra. No reino de Deus as coisas são diferentes desta terra. E nós precisamos compreender o reino. Nós precisamos compreender para que vivemos e para que fomos chamados. É o contrário, é invertido. E é lindo, porque esse mesmo Jesus sabia que Judas estava ali. E a Bíblia não diz que ele pulou o pé de Judas, o traidor, como nós faríamos. Jesus ceia com os seus discípulos. E depois dali, depois de ceiar, a Bíblia diz que eles cantam uma música, um louvor. Queria muito saber qual é. E ele vai para o jardim de Getsemane. É lá que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que você e eu fôssemos salvos, fôssemos livres do pecado e da escravidão. Ali ele é preso e ele é levado para os seus vários julgamentos. Mas também no decorrer disso ele é açoitado, ele é cuspido, ele é ultrajado.
por você e por mim. Ele teria uma palavra de justificação. Ei, eu não estou fazendo isso que estão me falando que eu fiz. Ele poderia, mas como declara Isaías, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. E ali, ele é condenado à morte, e morte de cruz é a morte mais vergonhosa para a sociedade naquele tempo. Jesus então é levado, ele carrega a sua cruz para o lugar chamado Gólgota, ou caveira, né? O Monte da Caveira na nossa língua. Ali, ele é levantado na cruz, ele é pregado na cruz. Existe um escritor cristão que ele fala assim, que o maior milagre da Sexta-feira Santa foi não acontecer nenhum milagre. Pois eis que o exército celestial, ele fala, eu imagino o exército celestial com a espada desembainhada e só assistindo o Filho de Deus morrer. Porque não acontece um milagre. Não acontece uma reviravolta na sexta-feira. Só a entrega. Só o ápice. Só o fim de um ministério poderoso que fluía em amor, graça e misericórdia durante 3 anos. E que culmina na morte. E no silencioso sábado que vem pela frente. E eu sempre fico me indagando como os discípulos ficaram. Eles deviam, como que a gente chegou nisso? Imagina, né? Eles pensaram, mas como que nós chegamos nesse ponto? Como que isso foi acontecer? E você sabe que nessa semana o Senhor me lembrou de quando Jesus fala para os discípulos o que iria acontecer. E Pedro, não precisa ser bem isso. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia o que era necessário. E nem mesmo Satanás influenciaria contra isso, nem mesmo os amigos, nem mesmo as pessoas. Porque como foi mencionado aqui nessa noite, Jesus foi ao inferno, tomou as chaves do inferno, tomou as chaves da morte. Jesus e o seu sangue poderoso que foi derramado, agora muda a história não de um povo hebreu. Não são apenas os umbrais das portas e dos primogênitos israelitas, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que o confessar agora, o sangue poderoso pode livrar do sistema do mundo. Esse sangue poderoso pode nos livrar não de um faraó, um governador estatal, não, mas do pecado, da morte, do inferno. Esse sangue pode nos livrar agora das mãos do diabo e da força opressora do pecado. Tudo que desde o Gênesis trouxe engano para a humanidade, agora pelo sangue otorgado na cruz, é quebrado, é desfeito, é anulado. A morte, onde está a morte? Porque ao terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré ressuscita dentre os mortos, e essa é a nossa Páscoa. Aleluia, aleluias. Essa é a Páscoa de Cristo. É esse o final. É esse o final que não é final. É começo para todo aquele que nele crê. É começo para todo aquele que o aceitar. É começo para aquele que crê em seu coração e que confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Jesus ressuscita dentre os mortos no domingo de manhã. A pedra sai do seu lugar. E quando as mulheres vão ali perfumar o seu corpo, que elas achavam que estava ali, não havia mais nada. E o anjo disse: ele ressuscitou, como disse. Como disse. O que Jesus tem dito a seu respeito e ao meu respeito não passa batido. O que Jesus fez em sua última semana, meu irmão e minha irmã, não pode passar batido para nós. Ele combateu o pecado, ele combateu o engano, ele esteve combatendo a religiosidade. Ele foi humilde, ele foi fiel,
Ele não maltratou quem o traiu, mas ele perdoou. A palavra declara que mesmo na cruz ele declara: Senhor, perdoa, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A palavra declara também que ali na cruz ele declara: tetelestai, está consumado. Acabou, acabou, acabou. Sabe aquela morte que poderia entrar na sua vida através do sangue de Jesus, a morte eterna, não entra mais. Sabe aquela vida de aprisionamento que você e eu teríamos, basta de Deus, através do sangue de Jesus, não há mais. Há um versículo em Apocalipse, eu quero encerrar com ele. João, quando ele tem a revelação, do Apocalipse, ele declara, está no capítulo 12, verso 11. Porque talvez eu falando todas essas coisas da semana de Jesus, às vezes a gente pensa assim: poxa, mas eu não consigo ainda purificar completamente meu coração, ou eu não consigo perdoar, eu ainda não consigo ser humilde. Eu acho que isso é coisa só de Deus ser humilde, é só de Jesus. É possível. João fala assim de uma grande multidão que ele vê. Eles o venceram, o anticristo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Primeira parte, de novo, no 11 novamente. Eles o venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, nós podemos vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Minha mãe sempre, eu lembro da mãe cantando: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, só no nome de Jesus. Jesus, ele declara depois de ressuscitado: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Se nós desejamos, como Jesus, cumprir o propósito, viver o propósito, que nessa semana, essa palavra flua ainda mais na sua vida, que você se mova para o profético, que você confronte o que há de pecado no templo do teu coração, aquilo que há de religioso ainda em nós, que nós possamos confrontar isso com uma vida espiritual verdadeira, genuína. Que nós possamos também perdoar quem nos trai, perdoar quem falha conosco, e que nós possamos servir. Talvez seja necessário tirar essa capa de autoridade que a gente tem, essa arrogância que às vezes a gente carrega, essa verdade, não só que eu digo que está certo, às vezes é preciso tirar isso, pôr o avental e lavar os pés do seu irmão, lavar os pés do seu esposo, lavar os pés da sua esposa, lavar os pés do seu sogro, da sua sogra, lavar os pés dos filhos. Nós precisamos lavar os pés dos nossos amigos. Lavar os pés, irmãos, é um sinônimo de humildade, de servir. E por fim, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se possível, como ele diz, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E viver o sobrenatural, porque a morte chegou, mas a ressurreição e a vida também. Mesmo que você esteja talvez atravessando um sábado silencioso, como aquele sábado foi para os discípulos, talvez você está assim: meu Deus, eu estou vivendo um silêncio de Deus. No silêncio, Deus está trabalhando. No silêncio, Jesus estava rompendo o inferno, a morte, Satanás. Jesus estava acabando com tudo e estava tomando posse. No silêncio, debaixo da terra, no escuro, a semente germina e logo nasce e vem a luz. É silêncio, Deus está trabalhando na sua vida. Que o amor de Deus Pai, a
A graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com você em todo o tempo, com você e todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor seja com você sempre, sempre. Aleluia.